Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. Ao longo dos próximos minutos, passamos em revista os principais factos da semana no continente africano. E começamos pelos problemas ligados à crise energética, consequência dos conflitos no Médio Oriente. O bloqueio do gás vindo do Catar e do Irão está a levar muitos países a olharem para Moçambique e para a sua produção de gás natural liquefeito como uma alternativa viável para o abastecimento desta matéria-prima essencial. Segundo o politólogo moçambicano Fidel Trenciano, Moçambique não está preparado para o interesse internacional crescente no gás natural liquefeito existente no país, o maior projeto africano de gás que se localiza na bacia do Rovuma. O problema é que tenho a impressão que nós, como país, não estávamos preparados para esse boom da exploração de recursos naturais, particularmente o gás. E o que pode acontecer é que a exploração vai iniciar. Moçambique vai ser a opção real de um conjunto de países ocidentais. O Irão e o Catar estão entrando numa lista de exclusividade, ou se quisermos com conotação negativa, por parte da OTAN e outros, e consequentemente Moçambique vai ser o espaço de eleição. Mas o problema é que tenho muitas reservas que Moçambique como nação, Moçambique como país, terá se preparado para esse boom e essa escolha tanto quanto forçada de um conjunto de atores internacionais que agora vão começar a olhar Moçambique como a principal saída para a contínua exploração do gás e petróleo nos próximos tempos. Por seu turno, a ministra das Finanças moçambicana, Carla Louveira, assegura que o governo acompanha com atenção e preocupação a evolução do conflito no Médio Oriente, transmitindo uma mensagem de confiança na capacidade de resposta nacional. E nós já tivemos a crise tanto do conflito, a Rússia e a Ucrânia, que determinou que o nosso país fizesse a utilização do Fundo de Estabilização em resultado do fato do incremento bastante significativo do preço dos combustíveis. Neste momento, os recursos correm em torno dos 390 milhões de meticais. Portanto, foram desgastados, mas houve aporte depois quando houve a estabilização do preço. Portanto, este é o recurso que existe neste Fundo de Estabilização. E continuam a decorrer os exercícios para assegurar o provimento do combustível, assegurar as garantias bancárias para as instituições das gasolineras importadores do combustível e assegurar as divisas para que esse combustível chegue no nosso país. Por seu lado, em Cabo Verde, o Presidente da República pediu esclarecimentos às petrolíferas e ao Governo sobre a escassez de gás butano em várias ilhas de Cabo Verde, que tem provocado longas filas em diferentes postos de combustíveis. Por enquanto, José Maria Neves afirmou que as únicas informações que tem sobre a ruptura de gás no país são aquelas que passam na imprensa e pediu esclarecimentos às petrolíferas e ao Governo. Não tenho outras informações sobre a situação concreta do abastecimento de gás ao país, mas há um facto, há rupturas e há problemas. Então espero que tanto as empresas como o próprio governo preste necessários esclarecimentos à sociedade cabo-verdiana sobre a situação. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, o Conselho Nacional de Transição, órgão criado pelos militares para substituir as competências do Parlamento, insurgiu-se contra o que considera de hostilidade deliberada a diplomacia de concluios do corredor de Portugal. O órgão guineense visa todo o governo português, mas com ênfase no Ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo Fernando Vaz, porta-voz do CNT Portugal, deve saber que o golpe de Estado é uma realidade e que a Guiné-Bissau é agora gerida pelo CNT e pelo Alto Comando Militar. Sobre a tentativa contínua de ingerência de Portugal. Avisamos que esta deverá ser a última vez que toleramos a interferência de Paulo Rangel nos assuntos internos da nossa nação. Paulo Rangel e Portugal não possuem qualquer legitimidade para ditar normas a Guiné-Bissau. Infelizmente, notamos com estranheza que, desde a sua chegada ao poder, o atual governo português perfilou por uma política deliberadamente hostil para com a Guiné-Bissau e o seu povo, rompendo assim com o excelente relacionamento e a sã cooperação que vínhamos mantendo com os governos anteriores de Portugal. RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, foi adiado para 14 de abril o julgamento do chamado caso dos espiões russos, envolvendo 2 cidadãos nacionais e 2 russos, designadamente acusados de terrorismo e espionagem. Este adiamento teve como base a submissão de questões prévias no arranque da audiência, como afirmou o advogado de defesa David Gus. O Ministério Público não estava preparado, portanto, dessas questões prévias, requereu junto do outro tribunal para que se recolhesse ou então se pudesse suspender a mesma sessão da audiência de julgamento para uma data posterior, em concordância com a defesa, considerando o facto de que as questões levantadas são pertinentes, corroborou o Ministério Público e o tribunal proferiu então despacho de que no dia 14 de abril do ano corrente poderá se dar sequência com a mesma sessão de audiência de julgamento para que sejam respondidas tais questões e, consequentemente, eventualmente também partir-se para a produção de prova. Ainda sobre este julgamento e na opinião do presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia de Angola, Serra Bango, o processo ocorre num momento particularmente sensível após os tumultos de julho, sublinhando que é preciso que a acusação apresente provas concretas e não meras especulações. Provavelmente isso vai ser em sede de discussão. A acusação deverá apresentar elementos de prova sobre estes fatos, mas deverão ser provas irrefutáveis, concretas, claras, precisas e nem deverão ser meras especulações. Para além dos russos, também há 2 angolanos a serem julgados. Trata-se do jornalista Amor Carlos Tomé e o ativista político Francisco Oliveira. Quais é que são as acusações? É que as acusações é que eles estavam ligados e facilitavam os contatos, eram como que ponta de lanças do russo. Pois, mas claro está, é preciso nos situarmos para sabermos em que fase, em que momento surge na sequência dos eventos que ocorreram nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2025. Manifestações dos taxistas. A paralisação dos taxistas e os tumultos que ocorreram ligados à presença desse russo cria um quadro de opinião favorável à opinião pública internacional e, portanto, faz com que passe essa ideia que, de facto, aqueles cidadãos russos tinham esta pretensão e aquele movimento que ocorreu estaria ligado a esta pretensão da África Portanto, o contexto é este. RFI, as vozes do mundo. Seguimos nesta Semana em África com as preocupações climáticas vindas de Moçambique. O Instituto Nacional de Meteorologia apresentou em Maputo o relatório sobre o estado do clima relativo ao último ano. Um documento apresentado pelo climatologista Isaías Raiva, onde se destacam um aumento generalizado das temperaturas e da intensidade da precipitação no país. Vamos a verificar mais temperaturas altas, mais noites quentes e mais dias com temperaturas muito extremas. E está evidente que estamos a observar mais dias com precipitação muito extrema, um pouco por todo o país, que chegam a ser as mais intensas dos últimos 46 anos. Isso vai pôr em risco não só no presente, mas no futuro, a maior parte das cidades, porque sabemos que as cidades moçambicanas, grande parte delas estão localizadas na costa, mas também inviabiliza a questão da prática agrícola, principalmente nas zonas costeiras, porque vamos ter nos próximos anos intrusão salina, em que a água do mar vai entrar no curso dos rios. São Tomé, 102.8 FM. E fechamos a edição desta Semana em África com os protestos de moradores de várias comunidades de São Tomé e Príncipe contra estradas degradadas. A população denuncia promessas não cumpridas e exploração de recursos. O governo promete retomar obras e prestar esclarecimentos. Os pormenores com o nosso correspondente Massimino Carlos. A fragilidade de infraestruturas rodoviárias, algumas que datam da era colonial, está na origem deste fenómeno. Os protestos acabam por agravar ainda mais a situação económica do país. A solução passa, de facto, por um investimento consistente e uma requalificação contínua de estradas. É visível o protesto das populações. Ainda esta quinta-feira houve um protesto justamente na zona de Boboforro, uma situação que o governo pretende resolver nos próximos dias. As consequências dessas ações vão muito além do transtorno local, dificuldades no transporte de bens, aumento do custo de vida, impacto no turismo como um setor importante para o país sofre com acesso difícil
a praias, hotéis e pontos turísticos. RFI, as vozes do mundo. É o fim deste olhar semanal sobre a atualidade no continente africano, com a promessa de voltarmos na próxima semana com mais um magazine Semana em África.